O legado de Paulo Freire exige respeito. Mas o legado de Paulo Freire é desrespeitado. Tanto por Bolsonaro como pela dita esquerda, que tenta se adonar de sua obra para fazer proselitismo político. Para mim, que sou professor, para mim que tem no sangue o pó de giz do magistério, é muito triste ver a realidade em que nos encontramos em termos educacionais. E diga-se de passagem, a crise da educação não é do Bolsonaro somente. Ele agravou também, como agravou a crise econômica, a crise social, a crise política. Nos governos ditos de esquerda, abre aspas, o processo de desmonte da educação pública se deu. E o desmonte da educação pública se dá não somente quando você não investe, né, na área dentro do suporte físico, na construção de novas escolas, etc. É quando se desrespeita a figura do professor. Essa esquerda que está aí, que agora quer ser a salvadora da pátria, que diz que quem apoia Bolsonaro é gado, mas esquece que também os que apoiam este filhote da ditadura, filho de Golbery, chamado Lula, também é o gado. Eles esquecem o que aconteceu na educação pública nos últimos 20 anos. O único avanço que nós tivemos nesta área, sabe qual foi? Foi a criação do Fundef, que era o Fundo Nacional de Educação do Ensino Fundamental, que depois se transformou em Fundeb, e que essa transformação em Fundeb, em educação básica, ampliou o acesso, ampliou os recursos para o ensino fundamental, mas também para o ensino médio. Que então, pela primeira vez, nós tivemos o acesso à merenda escolar por parte dos alunos do ensino médio, principalmente os alunos do ensino médio noturno. Mas vejam bem, foram poucos avanços nos últimos anos. O que nós tivemos foi o quê? A ascensão artificial de pessoas à universidade sem preparo, sem o devido preparo para estar no meio acadêmico. Um aprofundamento da crise do ensino fundamental e médio. E aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, sob a gestão do ex-governador Tarso Genro e do seu secretário de Educação, o Clóvis Igervitz, o que aconteceu? Aconteceu uma reforma do ensino médio. Uma reforma que ela se deu por conta de números negativos da educação do Rio Grande do Sul, pelas reprovações. Então, o que aconteceu? Bom, como está tendo muita reprovação, nós vamos fazer o seguinte, nós jogamos a água, a bacia e o bebê fora, tudo de uma vez só. E aí se fez o quê? Se implantou o tal do ensino médio politécnico, que era uma mistura de ensino profissionalizante com o ensino normal, né, básico, sei lá o quê, que era do nada, que não levava a lugar nenhum. E aí o que aconteceu? Todo mundo leva uma nota única, o tal do S, do satisfatório, e todo mundo está aprovado. Aí veio, nesse mesmo período, o tal Pacto do Ensino Médio, porque o PISA do Brasil estava ruim, o índice do PISA estava ruim. E a gerentona Dilma, então, criou o tal do Pacto do Ensino Médio. Formações de neoliberalismo puro. Eu estou falando isso porque eu presenciei. Eu não estou falando de orelhada. Eu vi a formação como é que era. Então, meus caros, a educação pública do Brasil nunca foi levada a sério, como outras tantas coisas nunca foram levadas a sério. Então a educação pública, ela está sendo desrespeitada todos os dias, à esquerda e à direita. Então, meus caros, o problema da educação pública é que se desrespeita principalmente o professor. O papel do professor hoje é limitado por um negócio chamado alunocracia. Alunocracia incentivado por governos de esquerda. Por governos de esquerda que dão tudo para o aluno e retiram a autoridade do professor. Mas mais do que isso também, e é muito importante que você do outro lado pare e pense. Educação não se pode ser feita como uma receita de bolo, onde você coloca tais ingredientes, faz assim, assado, e aí você faz o bolo. Educação, ela tem uma questão muito básica.
ela tem um negócio chamado contexto. O contexto da educação, né, da realidade, cada realidade que nós temos no Brasil são diferentes. Nós temos um Brasil múltiplo, diverso. Um Brasil que não tem só uma realidade, tem milhões de realidades. E a gente tem que olhar para essa realidade. E para cada realidade há um método a ser enfrentado. Mas qual é o legado de Paulo Freire para a educação? O legado de Paulo Freire para a educação é o seguinte: é alfabetizar, mas não só usar o A, E, O, U. Não. Ele não fez isso, B, babo. Não. Ele trouxe a realidade, os elementos dessa realidade, para alfabetizar. Ele trouxe um método em que traz no sujeito a capacidade de crítica dele. Ele transformou o aluno não num objeto, mas num ser vivo pensante. E as suas experiências também são importantes. E não é somente um professor que transmite conhecimento como se transmite uma doença transmissível. Não. Ali havia um processo de ensino-aprendizagem, ou seja, tanto o professor como o aluno, eles aprendem um com o outro. É claro que o professor tem uma bagagem maior de vida que os alunos, mas ele também não pode jamais desmerecer o saber do aluno. Ele implantou e buscou e nos ensinou e nos deixou o legado da educação de jovens e adultos, deturpado inclusive por governos de esquerda, que fizeram da EJA um sistema, né, em que todo aquele aluno que não prestava, que não funcionava, se misturava com aqueles alunos que estavam tendo a oportunidade de voltar a estudar. E daí, aquele aluno perturbava e tirava o direito de estudar daqueles que querem recomeçar a estudar e que pararam por um motivo ou outro, e a nossa história está aí, mostrando que nós somos um país de baixa escolaridade há muito tempo. Então, meus caros, quando a gente tem uma visão neoliberal contra a educação, nós estamos desrespeitando o legado de Paulo Freire. Muitos falam em Paulo Freire, enchem a boca para dizer que Paulo Freire falou isso, falou aquilo. E eu me lembro, na minha adolescência, que era muito assim, era uma modinha falar em Paulo Freire em tudo. E as pessoas, que Paulo Freire falou isso, Paulo Freire falou aquilo. Então eu sou muito curioso, eu fui pegar e começar a ler o que Paulo Freire disse. E aí eu li um livro chamado Pedagogia do Oprimido. Eu li com meus 15, 16 anos, e aquele livro me deu assim uma... Meu Deus do céu, esse cara não está falando o que essa gente está falando, é outra coisa. Então, meus caros amigos que estão me assistindo, paremos e pensemos. Que Paulo Freire nós conhecemos? Nós conhecemos uma caricatura, uma releitura e muito mal feita. Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira são ilustres desconhecidos. Nós não conhecemos de fato as obras desses grandes brasileiros que nos deixaram legados que, se a gente seguisse eles, nós estaríamos hoje num processo muito melhor a nível educacional. É claro que nós sabemos que o projeto de educação de Bolsonaro é nenhum. Mas quem o antecedeu, será que tinha realmente um grande projeto para a educação? Eis a questão. E o futuro exige, o presente exige uma reformulação no pensamento, na forma como pensarmos educação. Que não façamos nós, que apoiamos Ciro Gomes, no modelo de Sobral, um modelo de uma fórmula pronta, de um bolo pronto. Porque o modelo de Sobral é um sucesso dentro da realidade de Sobral. Mas se a gente pode pegar coisas boas de Sobral, a gente tem que aplicar também dentro da realidade da Mangueira, na realidade do Rio Grande do Sul, na realidade do norte do país. Enfim, a vida, ela não tem uma receita pronta. Educação exige criticidade. Educação exige respeito. Educação exige políticas públicas de verdade. É o que menos vemos nos últimos anos. Viva Paulo Freire, viva a educação pública do nosso país.